Bem-vindos ao D-Debate. É um espaço dedicado à troca intelectual rigorosa e à exploração de, múltiplas perspectivas sobre questões fundamentais. Olá a todos! É um prazer estar aqui para mais uma discussão. Então, imagina só por um momento a cena de um crime. Quando os investigadores chegam ao local, eles procuram por evidências tangíveis, né? Procedimento padrão. Exato. Eles buscam, impressões digitais, vestígios de DNA, padrões de manchas de sangue. É uma busca totalmente sistemática por provas físicas que contem uma história clara, sabe? Uma história irrefutável sobre quem esteve ali. Com certeza. O básico da criminalística. Mas, assim, o que acontece quando o local sob investigação não é uma cena de crime comum, e sim o que a gente popularmente chama de uma casa mal assombrada? Nossa, aí a coisa muda de figura completamente. Muda. De repente, a lógica se inverte inteira. As impressões digitais não estão mais nas paredes. Elas parecem estar escondidas, dentro das mentes das pessoas que habitam aquele espaço. E hoje, nós vamos dissecar um material incrivelmente instigante extraído dos pensamentos marcolianos. O texto Casas Mal Assombradas por Mortos ou por Vivos. Isso. A nossa questão central aqui é se as anomalias relatadas nesses locais são fenômenos de origem externa ou se são, na verdade, o resultado de uma interação complexa e biológica entre o cérebro humano e variáveis ambientais que a gente não vê. E é aí que as nossas posições se dividem, né? Sim, porque eu vou defender a perspectiva empírica. A ideia de que o nosso próprio cérebro é o grande gerador de fantasmas. Ele cria essas ilusões para tentar dar sentido a estímulos que a gente simplesmente não compreende. Certo. E eu vou focar nas limitações da nossa ciência atual e, claro, na extrema complexidade dos nossos ambientes físicos. Eu defendo que reduzir todo esse fenômeno secular a meros distúrbios da mente ignora anomalias físicas reais, sabe? Ignora o impacto profundo da casa, não apenas como um teto, mas como um verdadeiro arquivo biológico. Bom, para a gente dar o pontapé inicial, acho que precisamos focar na premissa fundamental que a pesquisa-fonte apresenta. A ideia de que nós, seres humanos, influenciamos o ambiente de forma avassaladora, e não o contrário. A ciência moderna, especialmente a neurociência, já nos fornece a chave mestra para desmistificar isso. O cérebro humano é tipo uma máquina de sobrevivência magnífica, mas ele odeia o vazio. Ele precisa de respostas. Exatamente. Ele é incrivelmente falível e suscetível a distorções perceptivas muito profundas quando não consegue explicar um estímulo. E é bem aí que entram fatores como a sugestão psicológica e o medo coletivo. Olha, eu concordo plenamente que a mente desempenha um papel formidável nisso tudo. A psicologia explica muita coisa. Mas assim, eu venho de um ângulo um pouco diferente aqui. Diferente como? Eu abordo essa questão com muito mais humildade diante do que não sabemos. A minha posição se baseia nas anomalias que resistem teimosamente a essas explicações convenientes da psicologia. O próprio material que a gente está analisando admite isso. Que a ciência tem limites. Que a ciência ainda engatinha na compreensão total de fatores invisíveis no ambiente, sabe? Como os campos eletromagnéticos, por exemplo. Existem relatos milenares envolvendo interações físicas inexplicáveis. Reduzir tudo isso a uma alucinação coletiva não é só uma forma de arrogância metodológica, é ignorar a riqueza da interação entre a biologia humana e o espaço físico ao longo de séculos. Mas veja bem, é exatamente explorando essa biologia humana que o mistério se dissolve, na minha opinião. Vamos olhar para como o cérebro opera, o como e o porquê de vermos fantasmas. O material menciona o trabalho clássico do neurocientista Michael Persinger. Ah, sim, o experimento do God Helmet. O capacete de Deus, exato. Aquele experimento envolvendo a estimulação dos lobos temporais. Correto. Perfeito. O lobo temporal é a região do cérebro responsável, entre outras coisas, pela nossa percepção espacial e pelo nosso senso de eu. O que o Persinger fez foi genial na simplicidade, sabe? Ele colocou voluntários numa sala completamente escura, isolados acusticamente, e usou esse capacete para aplicar campos eletromagnéticos de baixíssima intensidade direto nos lobos temporais dessas pessoas. E os resultados foram as famosas sensações de presença. Sim,
Em questão de minutos, pessoas saudáveis, sentadas numa cadeira confortável de laboratório, começaram a relatar a sensação muito vívida de entidades invisíveis ao redor delas. Que loucura! Algumas sentiam espíritos, outras sentiam alienígenas, tudo dependia do repertório cultural da pessoa. Para entender isso, pensa no cérebro humano como um rádio de altíssima precisão sintonizando a realidade. Tá, tô acompanhando. Mas quando você introduz uma interferência magnética no ambiente, é como se alguém girasse o botão do dial para fora da estação. O rádio começa a captar estática. Como eu disse antes, a mente não tolera o vácuo. Ela não aceita estática de jeito nenhum. Então ela preenche as lacunas. Isso. A mente ansiosa pega esse ruído neurológico e traduz para a linguagem mais próxima que conhece. Uma voz, uma sombra, uma presença no canto da sala. O cérebro puramente fabrica a ilusão para consertar uma falha na própria recepção de dados. Olha, é uma metáfora excelente. O rádio mal sintonizado. Mas você já considerou as limitações óbvias de extrapolar um experimento de laboratório altamente controlado para o caos absoluto dos casos reais de assombração? Bom, o mecanismo biológico é o mesmo, não é? Não exatamente. O God Helmet afeta o mundo interno. Ele induz um sentimento. Ele não afeta a física do cômodo. Quem está nos ouvindo agora deve estar pensando, tá bom, o cérebro inventa uma sombra, mas e as cadeiras voando em Enfield? O cérebro não move móveis, e é aí que a gente precisa se aprofundar. Ah, você está se referindo ao caso do Enfield Poltergeist na Inglaterra? Sim, um dos casos mais documentados do século XX. O material que analisamos reconhece que houve fraudes parciais, claro. Quando a atenção da mídia internacional cai em cima de uma família, a pressão por resultados gera exageros. É o circo midiático. Exato, mas antes do circo midiático começar, investigadores documentaram coisas sérias. Móveis pesados deslizando pelo chão de forma autônoma. Batidas violentas que faziam a alvenaria da casa tremer. Um rádio mal sintonizado no cérebro de uma adolescente assustada não arremesse uma cômoda pesada contra a porta. Porque entendo seu ponto. O cérebro, como máquina de ilusões, explica maravilhosamente a testemunha assustada e o arrepio na nuca, mas falha miseravelmente em explicar a evidência física anômala que o ambiente apresenta. Olha, eu não estou convencido por essa linha de raciocínio. Por que não? Porque você está subestimando o poder silencioso e assustador da distorção da memória ao longo do tempo. O caso Enfield é um exemplo, mas vamos olhar para o caso de Amityville, nos Estados Unidos. O texto original também traz ele à tona. O que as investigações posteriores sobre Amityville mostraram para a gente, de forma cristalina? Que houve muita invenção. Que a fundação daquele caso era um amálgama absurdo de expectativas, histeria e interesses comerciais muito lucrativos. Você quer dizer que a evidência física é, na verdade, só uma memória corrompida? Precisamente. O medo coletivo funciona como um megafone cultural gigantesco. Pensa no mecanismo prático. Uma porta velha bate com força por causa de uma corrente de ar no meio da noite. Numa casa normal, você levanta, xinga o vento e volta a dormir. Mas num ambiente que já está saturado por expectativa, por estresse e por uma crença prévia de que algo maligno habita o local, essa porta batendo é processada de outra forma. Ela ganha uma intenção. Ganha. Quando a história é contada na manhã seguinte, a porta bateu sozinha. 6 meses depois, em entrevistas para a TV, a porta foi violentamente arrancada das dobradiças por uma força invisível. A mente humana não inventa só a presença na hora do susto. Ela ativamente edita a memória do evento para que a narrativa faça sentido retrospectivamente. A tal evidência física na qual você está se apoiando é quase sempre o resultado de uma percepção distorcida e socialmente reforçada. Desculpe, mas eu não engulo essa explicação de que tudo, absolutamente tudo, se resume a uma falha de memória a longo prazo. Mas os dados suportam isso. Tudo bem, mas vamos deixar de lado os relatos de cadeiras voando por um momento e focar na física que realmente molda o ambiente. O material introduz algo muito tangível aqui. O trabalho do engenheiro britânico Vic Tandy sobre o infrassom.
Aqui a gente não está falando de memórias falsas, a gente está falando de medições acústicas reais. Ah, sim, as ondas de som de baixa frequência. Exatamente, ondas sonoras que estão abaixo da nossa capacidade de audição consciente. O Victandi descobriu que ondas ao redor de 18,98 Hz podem causar um verdadeiro estrago no sistema nervoso central. Elas induzem arrepios crônicos, picos de pânico inexplicável e um baita desconforto respiratório. Uhum. Mas, assim, o mais fascinante é o mecanismo visual por trás disso tudo. Você sabe por que as pessoas relatam ver sombras ou vultos cinzentos na visão periférica nesses ambientes? É porque a frequência afeta diretamente a fisiologia do olho, não é? Sim. A frequência de ressonância do globo ocular humano é de aproximadamente 18 Hz. Quando um ambiente está impregnado com infrassom nessa faixa específica, o seu globo ocular literalmente começa a vibrar dentro da órbita da sua caveira. Sinistro. É assustador, e essa microvibração física borra a imagem na sua retina de forma intermitente. Isso cria artefatos visuais. No caso do laboratório supostamente assombrado onde o Chandi trabalhava, a fonte de todo o terror não era um espírito antigo. Era um ventilador. Era um ventilador de exaustão recém-instalado que emitia exatamente essa frequência acústica. A casa, o ambiente, não é um cenário passivo. Ela impõe forças físicas mensuráveis sobre a nossa biologia que geram a experiência da assombração. Olha, esse é um ponto fantástico. Mas você consegue perceber a ironia da sua própria argumentação agora? Ironia? Como assim? Ao trazer o experimento do ventilador de exaustão do Victandi e a vibração do globo ocular, você acabou de validar inteiramente a minha tese. Se o que causa sombra fantasmagórica e ansiedade paralisante é só a acústica de um exaustor industrial, então o mistério místico evaporou, não sobrou nada. Não necessariamente evaporou. Ele apenas mudou de natureza. Mas mudou para o puro materialismo. Não há alma penada, sabe? Não há demônios. Há apenas a física de ondas interferindo com a umidade e a densidade do olho humano. O ambiente afeta os sentidos, sem dúvida nenhuma, mas de uma maneira puramente mecânica. O que o Victandi provou é que a assombração é só um erro de processamento sensorial do nosso organismo perante uma acústica mal calibrada. Eu concordo que o mecanismo do infrassom é mecânico, claro. Mas a implicação que o texto original traz vai muito, mas muito além do mero materialismo de um ventilador quebrado. É aqui que chegamos ao conceito mais provocativo da nossa discussão, que é a casa como um arquivo biológico. Arquivo biológico? Sim, a ciência moderna já estuda o microbioma doméstico. Nós não estamos falando só da acústica do lugar. Você está falando sobre os vestígios humanos deixados para trás, é isso? Exato. Uma casa habitada por décadas funciona como uma esponja formidável. Ela absorve o ser humano. A gente está falando do acúmulo invisível de trilhões de células mortas da pele, resíduos biológicos, tipo os compostos químicos voláteis emitidos pelo suor. Nossa, química do suor. Sim, pela respiração acelerada em momentos de pânico crônico do passado e padrões de odor que são profundamente específicos. A pesquisa sugere que o ambiente físico adquire uma assinatura humana. Pensa no cheiro de medo. Animais detectam o cortisol e a adrenalina no suor a quilômetros. Nós também detectamos essas assinaturas químicas, só que de forma subconsciente. Entendi. Então você sugere que a arquitetura retém, uma memória química do trauma? Eu estou sugerindo que, se a gente sabe que uma simples onda de 18 Hz pode causar pânico, induzindo uma vibração no olho, quão longe a gente está de descobrir que essa densa sopa biológica, acumulada por anos, age como um gatilho feroz. Uma sopa impregnada de hormônios de estresse de antigos moradores. O cérebro reptiliano do novo morador processa essa assinatura química sutil e dispara uma resposta de pânico condicionado. O cérebro reage a estímulos que a gente ainda não tem instrumentos sensíveis o suficiente para medir. Entendo. Portanto, não é só um erro de processamento da testemunha, como você disse. É o ambiente ativamente comunicando um estado fisiológico através desse arquivo biológico invisível.
Eu compreendo a sofisticação desse modelo químico. Realmente é interessante. Mas assim, observe onde a própria premissa do texto nos leva quando avaliamos as consequências práticas dessa assinatura humana. O material não recua para o ocultismo, ele avança direto para a psicologia clínica. Uhum. A conclusão aborda um conceito fascinante que a gente precisa explicar bem aqui. O texto fala dos monstros mentais e a formação de elementais. Que o autor também chama de pensamentos-forma. Sim, os pensamentos forma. E só para deixar bem claro para quem está nos ouvindo, a ideia de um pensamento forma não é que você, pensa num fantasma e ele magicamente ganha peso físico e sai andando pela casa. Não, claro que não. É a ideia de que um indivíduo acumula tanta carga de ansiedade, trauma ou paranoia que o próprio cérebro da pessoa projeta essa emoção no espaço ao redor dela, externalizando o medo. Segundo essa perspectiva, que é bem mais pragmática, a maioria esmagadora das pessoas que relatam estar sendo atacadas em suas próprias camas estão na dura realidade neurológica sendo atacadas por si mesmas. Sendo atacadas pela própria mente. Exato, são projeções da psique fraturada. O texto é bastante explícito ao sugerir que, por trás desses casos famosos, quase sempre existe algum tipo de distúrbio mental que aflige os moradores. O autor acha totalmente fantasiosa a noção de que um ser externo, com intenções maliciosas, esteja de fato operando no local. A matemática da assombração, como a pesquisa postula, é uma equação fechada, sabe? Mente humana, mais memória, mais ambiente físico. E no final do dia, é o cérebro que faz a soma final. Olha, sinto muito, mas essa tese não me convence por inteiro. Deixe-me explicar o porquê. Há um perigo colossal nesse tipo de reducionismo científico. A saída mais fácil, e eu diria até mais intelectualmente preguiçosa que existe, é desqualificar a anomalia simplesmente diagnosticando o observador com um distúrbio mental. Você acha preguiçoso? Eu acho limitante a curiosidade científica. O material que a gente analisou questiona, com base empírica sólida, porque certos ambientes condicionam respostas fisiológicas tão agressivas a longo prazo. E mais importante, há variáveis que ainda estão em aberto. Por exemplo. O texto menciona, por exemplo, o relato que é bastante controverso, admito, de que certas alterações bioquímicas naturais, como o ciclo menstrual feminino, poderiam emitir energias que alteram drasticamente o status quo de um ambiente com atividade anômala. Bom, mas é uma alegação que carece totalmente de replicação em laboratório. Carece de replicação hoje, mas ela aponta para um fato irrefutável, que é: a ciência ainda não tem uma resposta definitiva para como emoções extremas, estados fisiológicos densos e a física estrutural de um ambiente se cruzam. O texto ainda aborda a percepção extrasensorial. Certo. Existem indivíduos cujos sistemas nervosos operam com uma sensibilidade absurda a flutuações geomagnéticas e acústicas. Para eles, a experiência de sentir a casa é tão real e tão concreta quanto a cadeira onde você está sentado agora. A própria ciência, lendo nas entrelinhas desse texto, admite que algo não compreendido está operando no teatro dessas velhas casas. Colocar o rótulo de distúrbio em tudo é fechar a porta na cara de uma nova fronteira biológica. Entendo por que você pensa assim. De verdade. Mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente sobre a natureza dessas energias. O texto-fonte faz uma demarcação higiênica e muito necessária. Emoções, por mais puras ou devastadoras que sejam, não deixam um resíduo espiritual impregnado na madeira da casa. Uhum. O luto ou o terror de uma tragédia passada não ficam grudados nos tijolos de um casarão como se fossem mofo. O que fica grudado, como você mesma muito bem pontuou antes, são compostos bioquímicos. Mas o que recria o terror para o novo morador não é a casa irradiando o sofrimento do passado de forma mística, sabe? Mas o que é, então? É o cérebro atual decodificando aqueles traços químicos através do filtro da expectativa e da memória cultural. Mas o gatilho continua sendo externo. Sim, o gatilho é externo, mas a construção do que a gente chama de assombração é inteiramente interna. A gente não precisa invocar campos extrasensoriais insondáveis quando a neurobiologia e o comportamento condicionado fornecem um mapa tão incrivelmente completo do processo. Completo. Sim,
Como o material sublinha muito sabiamente na conclusão, o pragmatismo metodológico deve sempre prevalecer. Se alguém chega e afirma que demônios estão arranhando suas paredes, o fardo de provar que a física foi suspensa é inteiramente dessa pessoa. Afirmações baseadas em sentimentos invisíveis podem ser refutadas de maneira racional, sem a necessidade de sair caçando fantasmas. Nós mesmos somos os arquitetos de nossos monstros. Eu compreendo a necessidade do ceticismo pragmático, de verdade. Mas a ausência de prova final não é prova de ausência do fenômeno. O que você caracteriza como um mapa completo da neurobiologia, eu vejo como um mapa antigo, com vastas áreas marcadas como terra incógnita. Nós concordamos no essencial. A distorção perceptiva, a indução sugestiva e a presença oculta de fatores como o infrassom formam, sim, a base mecânica da maioria esmagadora desses eventos, não tem nem debate aí. No entanto, o arcabouço que a pesquisa de Marco Aureli constrói, deliberadamente, deixa a janela aberta. Deixa. Claro, ao exigir que a ciência compreenda melhor as influências do eletromagnetismo e da acústica invisível, para que possamos ter certeza do que se passa de fato, fica muito evidente que a gente ainda tateia no escuro. As casas que registram esses distúrbios crônicos abrigam interações biofísicas de tal complexidade que nossa linguagem científica atual recorre à palavra assombração por pura falta de um vocabulário melhor. É uma maneira de ver. O quadro final não é o cérebro isolado no escuro de um crânio. É o cérebro emaranhado em uma dança química e física brutal com a arquitetura ao seu redor. O que nos leva, eu acredito, ao núcleo da nossa reflexão final aqui. Fechando nossa análise desse material excelente que é Casas Mal-Assombradas por Mortos ou por Vivos, a perspectiva que eu defendo sai, na minha visão, bem fortalecida. O fantasma na máquina é essencialmente a própria máquina humana. O nosso cérebro tem uma urgência evolutiva para criar narrativas lógicas onde há apenas ruído sensorial. Exato. Quando o ambiente apresenta flutuações sutis, sejam campos geomagnéticos alterando nosso lobo temporal ou acústicas que não foram mapeadas, a mente imediatamente cria os monstros mentais. Nós não somos vítimas de espíritos invasores, nós somos condicionados pelo nosso repertório psicológico a ter medo dos traços químicos e físicos que a nossa própria espécie deixa para trás. E olha, ao abraçarmos essa verdade neurobiológica, a gente não mata o mistério de jeito nenhum. Não mesmo. Pelo contrário, nós simplesmente retiramos o mistério do campo sobrenatural, que é inacessível, e o colocamos no brilhante e tangível território da ciência. E do meu lado, eu reafirmo que a principal virtude desse material não é nos entregar uma resposta pronta numa bandeja, é exigir de nós uma tremenda humildade intelectual. Sim, a arquitetura do medo no cérebro é fascinante, mas a casa não é um palco morto, gente. Ela é uma esponja biológica extremamente ativa. Enquanto a gente não mapear com precisão nanométrica como as frequências de ressonância alteram a nossa fisiologia profunda, ou como as densas assinaturas químicas do passado interagem com sistemas nervosos que são hipersensíveis no presente, qualquer conclusão definitiva vai soar arrogante. Reconhecer essas lacunas não é, de forma alguma, dar um passe livre para crendices e misticismos. Certo. É, na verdade, respeitar as evidências físicas de que certas anomalias não podem simplesmente ser varridas para debaixo do tapete psiquiátrico com um simples diagnóstico de distúrbio perceptivo. Sem dúvida. O texto de Marco Aureli oferece um terreno muito, mas muito vasto para a gente repensar a forma como a nossa biologia cruza com os tijolos e a argamassa dos espaços em que a gente dorme, ama e, invariavelmente, sente nossos maiores terrores noturnos. Exatamente. A mente humana e o espaço físico não são esferas separadas de forma alguma. Eles são ecossistemas interconectados. O grande convite que esse texto faz a quem está ouvindo a gente agora é continuar questionando sempre onde termina a madeira da casa e onde começa a fiação elétrica do nosso cérebro.
Falou tudo. E assim, voltamos àquela metáfora inicial da cena de crime. Talvez a grande frustração de décadas de investigação paranormal seja muito mais simples de explicar. O motivo pelo qual a gente nunca conseguiu encontrar impressões digitais fantasmagóricas nas paredes, bom, não é porque os fantasmas não existam, mas porque os investigadores passaram um século inteiro usando pó de revelação errado. Essa é a verdade. As evidências do terror e do mistério não estão desenhadas no papel de parede mofado da sala de estar. Elas estão codificadas nas complexas rotas neurológicas que disparam a nossa adrenalina e nas invisíveis frequências acústicas que fazem os nossos próprios olhos vibrarem na escuridão. O mistério, no fim das contas, está todo dentro de nós. Até a próxima discussão no The Debate.